Olá, meu nome é Felipe, sou biólogo e doutorando do programa de pós-graduação em biodiversidade da Unesp de São José do Rio Preto. E o título do trabalho que eu vou apresentar é Potencial de fitozeídos como inimigos naturais de Tenipaupus rev. Ele foi conduzido por mim e pelo meu orientador, Antônio Carlos Lofego. A seringueira, Hevea brasiliensis, espécie nativa da região amazônica, é considerada a maior fonte de borracha natural do mundo, pela sua produção de látex. E essa borracha pode ser utilizada em vários setores de produção, como a indústria médica, a indústria bélica, farmacêutica, automobilística, entre outras. Tradicionalmente, a coleta do látex é feita de forma extrativista, mas a partir do momento que começou a ser cultivada em outras regiões, a monocultura se tornou o modo mais comum de cultivo dessa espécie. E tanto no ambiente natural quanto na monocultura, essas plantas elas hospedam ácaros fitófagos, ou seja, aqueles ácaros que se alimentam de conteúdo intracelular das células vegetais. Acontece que no ambiente natural a diversidade de organismos é maior, inclusive de organismos que possam exercer um papel de inimigo natural desses ácaros, mantendo sua população controlada, enquanto que no modelo de monocultura essa diversidade é bem reduzida, então essa mesma espécie pode não encontrar seus inimigos naturais no ambiente, o que leva a um surto populacional e atinge uma condição que a gente chama de praga. E uma das espécies de grande importância para a cultura de seringueira é o ácaro Tenipaupus rev, também conhecido popularmente como ácaro plano vermelho da seringueira, da família Tenipalpidae. Esse ácaro ele se alimenta principalmente da face inferior das folhas, da face abaxial, próxima às nervuras. E infestações muito elevadas podem causar uma queda precoce das folhas de seringueira, reduzindo a taxa fotossintética e, consequentemente, a produção de látex. Bem, então na natureza, quais serão os ácaros que exercem um papel de inimigo natural do Tenipaupus rev? Essa é a pergunta que queremos responder com o nosso trabalho. E para responder isso, selecionamos 5 espécies da família Phytozeide, que é uma família de ácaros predadores, e avaliamos as taxas de oviposição e predação dessas espécies sobre a presa Tenipaupus rev. O primeiro passo foi coletar essas espécies no ambiente. Então, 2 delas foram coletadas no estado de São Paulo, Amblyseius quiapensis e Oseus citrifolius, e as outras 3, Amblyseius aerealis, Amblyseius operculatus e Proprioseiopsis dominigos, foram coletadas em Ilhéus, na Bahia. Após o estabelecimento das colônias, as espécies foram submetidas a experimentos de oviposição e predação, que tiveram como intuito avaliar a quantidade de ovos que cada fêmea colocou por dia e a quantidade de presas, no caso, Tenipaupus rev, que o predador se alimentou por dia. Cada réplica foi constituída por um pote acrílico, cuja borda foi coberta por cola entomológica, a fim de evitar a fuga dos predadores e a invasão de possíveis organismos. Dentro desse pote foi posicionado um disco de folha de seringueira, com a face abaxial voltada para cima, sobre o algodão que foi mantido úmido, e sobre esse disco de folha foi colocado um pedaço de velcro para servir como abrigo e local de oviposição para as fêmeas do predador. E em cada uma dessas unidades foram adicionados 50 indivíduos de Tenipaupus rev, que serviu como alimento para os predadores. E posteriormente transferimos uma fêmea das colônias de criação para cada unidade experimental. O experimento foi observado durante 7 dias para que pudéssemos registrar o número de ovos postos por fêmea e o número de presas consumidas. Os dados obtidos nesse experimento foram analisados usando o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. Os resultados mostraram que as 5 espécies testadas predaram o Tenipaupus rev, com taxas de predação mínima de 20 presas consumidas por fêmea por dia, atingindo até quase 50 presas consumidas por dia, que foi o caso de Amblyseius aerealis. Vimos também que, tendo como alimento exclusivo
presa Tenipaupus heavy, as 5 espécies de ácaros predadores puderam ovipositar e apresentaram taxas de oviposição de no mínimo 1 ovo por fêmea por dia, chegando até a ultrapassar 2 ovos por fêmea por dia, que foi o caso de Euseios citrifolius. E esses resultados nos encorajaram a estudar o ciclo de vida completo desse fitozeíde. Para o experimento de ciclo de vida, usamos unidades experimentais idênticas àquelas usadas nos testes de oviposição e predação. A diferença é que aqui deixamos um ovo do predador em cada unidade. A partir daí, acompanhamos os indivíduos durante todo o seu desenvolvimento e período reprodutivo, registrando a duração de cada estágio dos imaturos, a fecundidade das fêmeas, a razão sexual, a sobrevivência em cada estágio e a longevidade. Utilizando o programa SAS e seguindo o protocolo proposto por Maia e Luiz em 2006, foi possível calcularmos alguns parâmetros populacionais para a espécie. Bom, os resultados do ciclo de vida de Euseios citrifolius mostraram que todos os indivíduos atingiram a fase adulta, e as fêmeas apresentaram sobrevivência de 100% durante 16 dias, e o pico de oviposição atingiu próximo a 3 ovos por fêmea por dia. Os parâmetros populacionais que calculamos servem para a gente estimar o crescimento daquela população em determinada condição. E aqui obtivemos resultados bem interessantes. E um bom parâmetro para a gente notar isso é a taxa intrínseca de crescimento, porque ela usa tanto a taxa líquida reprodutiva quanto o tempo de geração. E para ter ideia do que esse valor representa, vamos usar como referência 2 espécies de ácaros fitozeídes bem conhecidas e já comercializadas para o controle biológico, que é Neozeilus californicus e Amblyseius suersky. O Neozeilus californicus, consumindo ácaro rajado, apresentou uma taxa intrínseca de 0,283, e o suersky, consumindo mosca branca, obteve uma taxa de 0,12. Esses valores são bem próximos aos que a gente encontrou para a taxa intrínseca de crescimento de Euseios citrifolius, que foi de 0,239. Claro que mais estudos são necessários para tirarmos conclusões mais robustas. No entanto, nossos resultados laboratoriais são bons indícios de que esses fitozeídes podem sim estar cumprindo um papel como inimigo natural de Tenipaupus heavy no ambiente. E com isso vem a necessidade tanto de conservarmos essas espécies, considerando um papel importante ecológico que elas cumprem na natureza, quanto a necessidade de que mais estudos sejam conduzidos sobre a biologia desses animais. Os resultados que obtivemos do ciclo biológico, principalmente alguns parâmetros populacionais, mostram que Euseios citrifolius é uma espécie a ser considerada em estudos futuros, que avaliem o potencial desse predador como agente de controle biológico aplicado de Tenipaupus heavy. Esse estudo foi desenvolvido no Laboratório de Acarologia da Unesp de São José do Rio Preto e financiado pela FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Se tiverem críticas, sugestões ou dúvidas, podem entrar em contato comigo. Tchau, tchau!